Olá, meu nome é Graziela, sejam todos bem-vindos ao canal Sossego do Brasil. Curta, comente e compartilhe o canal. Hoje iremos falar sobre a perturbação do sossego e a poluição sonora durante a propaganda eleitoral. Todo mundo sabe, ano de eleição é um inferno a poluição sonora. E aí, é muito comum que os adoradores de som alto, os tais amantes de som automotivo, questionem as pessoas com frases do tipo: ah, mas quando é carro de político você não reclama? Ah, mas quando é o governo você não reclama? Reclamo sim. Acontece que o carro de som do político, graças a Deus, né, é apenas a cada 2 anos, o que já é muito. E o seu som automotivo, né, é diariamente, né? Diariamente, a todo instante, passa um Arron BADO com um carro com som automotivo emitindo ruído acima do permitido por lei. Mas você, amante de som automotivo, você adorador de som alto, você realmente está no seu direito de reclamar sim do carro de som dos políticos. Aí você que não é adorador de som alto deve estar se perguntando: ué, mas não seria muita cara de pau o cara que liga som papocando o ouvido reclamar dos políticos? Bom, até é, né? De uma certa forma até é cara de pau, mas veja bem, o amante de som automotivo, o adorador de som alto, eles já carregam todos os adjetivos depreciativos possíveis. Então, não faz diferença. E realmente, todos têm direito a reclamar, mesmo você, que incomoda com o som, mas você é hipócrita, é egoísta, é cara de pau, e aí você quer o som, mas você quer o seu. Quando o vizinho liga, você não gosta. Você também está no seu direito de reclamar. Ah, mas é cara de pau. Tanto faz, essas pessoas elas não têm ética, elas não têm habilidade para o convívio social. Mas voltando à questão da propaganda de som. Existem limites para emissão de ruído que também não são cumpridos. Igual ao amante de som automotivo, não obedece as normas do CONATRAN, a legislação da perturbação do sossego, que é a LCP e a poluição sonora, o político também, ele não obedece. O político, por sinal, deveria ser exemplo. Né? Mas no Brasil, os políticos sempre, eles são um exemplo a não seguir. E aí eu tenho que concordar, nesse ponto eu tenho que concordar com os adoradores de som alto, com os amantes de som automotivo. Ué, por que o político faz o errado? Então você, político, você está tendo a oportunidade de, em 2026, fazer diferente e deixar de ser esse mau exemplo. Então existem normas para emissão de ruído durante a campanha eleitoral e essas normas visam exatamente evitar ou combater a perturbação do sossego e a poluição sonora. Por exemplo, é proibido passar carro de som com propaganda política a 200 metros de órgãos públicos, escolas, hospitais, unidades de saúde, desde que esses órgãos estejam em pleno funcionamento. Ah, tem uma escola pública perto da minha casa e ela não tem EJA, ela não funciona à noite. Passou o carro de som de político à noite. Pode? Pode. Infelizmente, pode. O que não pode é emitir ruído acima de 80 decibéis. E aí, eles respeitam essa norma? Com certeza não. Mas existe um procedimento para medir o ruído, né? São 80 decibéis medido a 7 metros de distância do veículo. E quem é que deveria fazer testes, né, antes de liberar o carro de som? Provavelmente a SEMA. Eu acredito que em todas as capitais do Brasil, ou talvez em todas, existe a Secretaria Municipal do Meio Ambiente que deve ou deveria fazer essa medição em formato de teste antes de liberar, né, infelizmente liberar essa permissão para incomodar, porque eles incomodam sim. Deveria testar se realmente a 7 metros de distância está no máximo de 80 decibéis. E a gente sabe que não está, que isso não é respeitado. E aí existe também o horário permitido, que é das 8 da manhã até as 22 horas. E essa coisa de não poder passar perto de escola, geralmente, em todas as cidades, nas grandes avenidas, tem alguma escola pública. E aí, será que não passa? Na avenida onde está a escola
Bom, eu não moro em avenida, mas você que mora em avenida pode ficar observando se estão passando carros de som, se na avenida tem uma escola, tem um posto de saúde, se durante o período eleitoral, lembrando que ainda não começou a propaganda eleitoral, se passa carros de som. Com propaganda eleitoral. Se passar, o que é que você faz? Você pode denunciar através do aplicativo Pardal, que é um aplicativo do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acredito que esse aplicativo talvez ainda não esteja disponível, já que a propaganda política oficialmente não começou. Mas é importante para todos nós que já somos incomodados, perturbados por vizinhos adoradores de som alto, vizinhos que têm um megafone na garganta e que fala lá no fundo da sua casa, da outra rua, e da sua casa você escuta, moto sem escapamento, sem descarga, que faz barulho sem limites, vizinhos com caixas de som, os ARROM, BADO do som automotivo. Então já sofremos, já somos torturados o ano todo. E aí ainda vem a propaganda política. Então é importante que a população denuncie. Vai resolver de imediato? Não. De imediato não. Mas é importante que a gente gere demanda. E por que gerar demanda? O poder público não sabe o que incomoda? Sabe. Mas não adianta só ficar reclamando na internet. Mas reclamar na internet dá resultado? Até dá. Mas é importante que formalize as reclamações. Já imaginou se numa rua, se toda vez que passar numa rua um carro de som com 80 decibéis, coisa que a gente sabe que não vai estar. Ele vai estar sempre bem acima disso. Mas já pensou se em cada rua, pelo menos uma pessoa acionar o TRE, o TSE, o Ministério Público, não gosto, então isso geraria uma demanda gigantesca. E aí, esses 80 decibéis, eles poderiam ser revistos para ser reduzido. Aí a população está reclamando, não estamos dando conta de tantas denúncias, a gente precisa reclamar. Não adianta ficar na internet dizendo, mas as leis não funcionam. Existe um princípio do direito que é, o direito não socorre aos que dormem. A luz da sua casa, se você não tocar lá no interruptor, ela nunca vai acender. E aí você vai dizer que a luz não funciona? Sendo que é você que não coloca lá o seu dedinho. Então precisamos gerar demanda, porque assim nascem as políticas públicas. E é necessário políticas públicas sérias, penalidades maiores para a perturbação do sossego, a proibição da venda dessas caixas de som que propagam som a longas distâncias, mas voltando à propaganda eleitoral. Existe um perfil dos candidatos que incomodam mais. Então eu vou relatar o que eu observo aqui na minha cidade. Quem incomoda mais aqui no meu bairro, geralmente são esses candidatos ao legislativo, são os que fazem mais barulho. Candidato a vereador e candidato a deputado estadual ou deputado federal. E por que é o candidato do bairro? Porque geralmente o candidato do bairro é alguém que é um total desconhecido, ninguém sabe quem ele é. E aí ele não se organiza, ele não tem planejamento. Amanhã eu estarei no bairro A, amanhã eu estarei no bairro B. E aí parece que ele pega todo o dinheiro que recebe do fundo eleitoral e investe em equipamentos de som. E a criatura passa a campanha toda infernizando no próprio bairro. Não que ele passe todos os dias na sua rua, não precisa passar todos os dias aqui na rua para incomodar, porque como o equipamento de som ele é ilegal, né? Ele emite poluição, os decibéis dele estão bem acima dos 80 permitidos por lei, então em qualquer rua do bairro que ele passe, ele está incomodando. Mas a coisa boa disso tudo é que o cara só incomoda, ele nunca ganha. Aqui tem um candidato a vereador que eu já denunciei 3 vezes. Nunca deu em nada, mas mesmo assim denuncio. E ele também não ganha. E aí esses candidatos a vereador de bairro, geralmente é o mesmo, né? O cara é um Zé Ninguém. Aí ele se candidata a vereador só para incomodar. Ao invés de querer ser parceiro da comunidade, não. O cara incomoda com som. Aí geralmente é o mesmo. Ele se candidata a vereador, não ganha. A única coisa que ele faz é incomodar com som. Aí quando é na eleição para deputado, ele se candidata a deputado estadual e faz a mesma coisa, que é sair pelas ruas do bairro infernizando com som. Tem um detalhe. Você pode acionar a polícia militar caso o carro de som da propaganda política pare na sua rua. Por quê? É permitida a propaganda política, 80 decibéis, mas o carro tem que estar andando, ele não pode parar.
Bom, então, em que situação eu posso acionar a polícia militar para denunciar a perturbação do sossego do carro de som de propaganda política? Se ele parar na sua rua, se ele parar numa esquina, se ele parar em qualquer lugar. Porque a propaganda com carro de som, o carro deve estar andando, então ele não pode parar. Aí aqui, perto da minha casa, uma vez um carro parou e eu acionei a polícia militar, porque ele não pode ficar parado, ele tem o direito de incomodar, mas tem que estar andando, então ele é passageiro, não fixo. Incomoda só de passagem, não parado ali o tempo todo. Então, se um carro de som de propaganda política parar na sua rua, você pode acionar a polícia militar. Ah, mas a polícia militar não veio. Denuncia ao site do TRE. E como eu falei, por enquanto eu acredito que esse aplicativo ainda não está funcionando, já que a propaganda política ainda não foi autorizada. Então, esses canais de denúncia geralmente são liberados a partir da propaganda política, e esse não será o único vídeo sobre o incômodo dos políticos durante a campanha eleitoral, com poluição sonora e perturbação do sossego. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.